www.bairroantônio-bezerra.com.br. O site do bairro Antônio Bezerra. A Voz da Comunidade está fazendo aqui a entrevista com a professora Cláudia, coordenadora do Colégio Antônio Bezerra, e também a participação do professor Cosmo, qual daqui a pouquinho também vai ter uma participação contribuindo aqui. Agora vamos voltar assim, digamos, mais para as dificuldades mesmo. É tanto que nós convidamos o professor Cosmo, que vai falar, ele que é mestre nessa questão de dificuldade. Eu vou perguntar logo aqui à professora Cláudia. Quais são as dificuldades maiores que você encontra nos colégios, em nível realmente geral? Quais são os problemas maiores que você encontra? Em nível de aprendizagem? Sim, de aprendizado mesmo. Bom, de aprendizagem, na escola pública, o que nós temos são as questões de ausência dessa cultura de educação na própria residência do aluno. O que a gente entende é que muita coisa que é trabalhada na escola, os alunos não têm esse acompanhamento de perto dos pais. Colocando a experiência do Antônio Bezerra, eu ando muito na comunidade, e se você for ao conjunto Tupinambá da Frota, ou se você for ao conjunto São Miguel, você vai andar e você vai ver casas onde tem 3 ou 4 compartimentos, onde moram 10, 12 pessoas. Muitos alunos não têm sequer uma mesa para fazer uma tarefa de casa. Então, muitas vezes eu penso que os professores, nós gestores de escola, deveríamos pensar nessa realidade. Então, uma coisa que eu procuro colocar muito nos debates, nos planejamentos da escola, é de que os professores possam ver essa realidade. Muitas vezes o aluno não tem condição de trazer aquele dever de casa, porque dentro da sua residência não há uma revista, não há um livro, não há um jornal, e sequer os pais sabem ler e escrever. Então, essa responsabilidade, ela é muito mais hoje da escola, em termos de educar o aluno e de primar por essa aprendizagem, do que mesmo dos pais. Em contrapartida, os pais também, ao meu ver, não precisam saber ler e escrever para acompanhar os filhos. Eu conheço famílias que têm pais analfabetos, mas dão assistência ao filho, mostram para eles que tem importância à escola, que é preciso que eles ascendam na sua vida social. Então, por conta disso, eu vejo que a aprendizagem dos alunos, ela está falha. Primeiro, porque a escola, ela não está, de certa forma, cumprindo o papel social que ela tem. Mas eu sinto também uma falta muito grande da presença da família no acompanhamento dos filhos na escola. www.bairroantônio-bezerra.com.br. O site do bairro Antônio Bezerra. Realmente tem que haver um acompanhamento dos pais. É o que a gente sempre chama aqui a atenção, que os pais acompanhem, olhem o seu filho, não só para as disciplinas em geral, mas também, como no caso aqui a gente acompanha, a questão da inclusão digital. É muito importante que os pais tenham uma primeira noção de informática, porque está se criando um problema, digamos, por lado da questão de inclusão digital. Lan House, por exemplo, eu acho que é excelente, mas os pais têm que ter acompanhamento para dar uma orientação. Realmente, isso aí é uma questão realmente crítica. Inclusive, Jailson, nós estivemos agora com o doutor José Lopes, que é juiz aqui do Tribunal de Pequenas Causas, numa reunião, eu e o Orleans, para que a gente possa firmar um seminário aonde nós possamos estar com o Ministério Público, com pessoas da comunidade, pais, professores, educadores em geral, conversando abertamente a respeito desse tipo de desafios que a modernidade traz. A Lan House, a questão das videolocadoras com filmes que eles alugam que não é permitido para determinadas idades, e a questão também da aproximação da família para exterminar a questão do vício, tanto das drogas lícitas como ilícitas, com os adolescentes e crianças. Então, nós estamos nesse planejamento e, desde já, eu peço a ajuda sua, Jailson, e do Valentim, do professor Cosme, para estar conosco nesse grupo, para planejar esse seminário na perspectiva de ter uma discussão maior na comunidade, no caso será sediado na Escola Antônio Bezerra, para que a gente possa ter um sucesso maior no nosso empenho em educar esses jovens e crianças. De antemão, eu posso adiantar que a gente aqui está disponível realmente para colaborar
E sendo na questão de inclusão digital, na tecnologia, essa parte é muito importante. Inclusive, eu comecei a fazer um livro, concluí, está liberado, só está questão realmente questão de verba, digamos assim. A parte de educação realmente recebe pouco incentivo, que é sobre educação de informática para criança, uma orientação para professores. Então, no que contar nessa parte, realmente a parte da rádio, do programa que tem o programa Informática Livre, fica totalmente à disposição para isso. Eu vejo como um tema muito importante, não é só porque eu defendo a questão da inclusão digital, mas que é muito bom os professores realmente estar atentos a isso. Então, isso eu vejo como uma boa iniciativa para a questão de ver essas novas tecnologias. É tanto que a gente chega no colégio, a maioria dos alunos sabe sobre Orkut, MSN, sobre os mais variados assuntos de informática, e os professores ainda ficam meio retraídos. Então, realmente, é uma iniciativa realmente excelente. Professora Cláudia, muito bom, boa tarde, é um prazer muito grande ter sua presença aqui no nosso programa. O professor Cosmo já esteve aqui participando do nosso programa. Professor, eu lendo a revista Nova Escola, eu acho que as grandes ideias têm que ser copiadas, né, professor? Saneamento básico, em termos de cultura mesmo, né? Que os espaços dessas escolas pudessem ser partilhados pelos jovens, tanto da escola particular quanto pública, em torneios, em feiras culturais, que tivesse essa interação. E eu sinto muita falta disso. O site do bairro Antônio Bezerra. Assim, o que você está falando, eu não sei se vocês conhecem o jornalista Gilberto de Menstein. Gilberto de Menstein tem um trabalho em Vila Madalena, em São Paulo, onde ele fez uma espécie de inclusão digital e social. Como se dá isso? Os muros das casas, dos comércios, foram todos derrubados, tá certo? E todo mundo entrou num processo educativo. De que forma? Se eu tenho uma padaria e eu tenho jovens que querem aprender a fazer pão, eles vão estudar numa escola para ter os conhecimentos básicos que só a escola pode dar, mas também a minha padaria vai fornecer a eles esse saber de ser um padeiro. Quem gosta de botânica vai ensinar aqueles meninos a fazer botânica, a plantar, a reflorestar o mundo. Então, assim, eu acredito muito que isso é uma falha nossa. Eu digo nossa porque sou educadora, mas é uma falha nossa, enquanto educador, não buscar um processo como esse, onde as pessoas do bairro, que tem tanto potencial, Antônio Bezerra é um bairro de grande potencial, né? De pessoas que têm muita vontade de acertar, mas também, às vezes, a questão partidária, eu acredito que é uma coisa que, de uma certa forma, faz com que essas pessoas se distanciem uma da outra. Sempre que a gente começa a congregar para um trabalho, vai se debater na questão política. Eu acho que isso tem que acabar, porque a questão partidária é uma questão muito pessoal, mas a questão social do nosso bairro, ela tem que prevalecer. Nós precisamos modificar o nosso bairro, tá certo? Para que os nossos filhos possam compartilhar de uma educação melhor e de pessoas de uma geração melhor do que a nossa. Então, eu acredito, Valentim, e estou disposta, tá certo, a fazer esse grande empenho, né, que você está colocando aí, de congregar todas as pessoas para fazer um trabalho único, onde a gente possa ligar pais, os meios de comunicação social, a escola, o Ministério Público, e quero aqui ressaltar o nome do Dr. José Lopes, que é uma pessoa que tem se mostrado muito aberta à conversa e tem se proposto a ir à escola ou a qualquer lugar para falar sobre as questões sociais para a melhoria do nosso bairro. As meninas do Raiz da Cidadania, a Sara, a doutora Liz, a Isabel, todas elas, vou esquecer da Suiane, não, senão ela vai ficar com raiva de mim. Todas elas têm feito um trabalho muito bom de ouvir. Então eu acredito que nós estamos pecando nisso, de não agregar esse potencial nosso para fazer uma educação melhor no nosso bairro. Esse projeto do Gilberto de Menstein, ele está no livro Aprendiz do Futuro. E o pensamento que você está
tendo, é o pensamento que ele teve e transformou no livro, né? E é exatamente isso, é pegar o cidadão e não limitá-lo apenas àquilo que individualmente ele pensa para futuro, de profissão, mas é colocá-lo diante da sociedade para enfrentar os desafios. Então ele vai aprender a ser um panificador, a ser um botânico, ou a ser um digitador, a ser um gari, mas ele vai aprender a fazer isso e conhecer para que ele possa ter empatia também com as demais pessoas que estão congregando com ele numa comunidade. Então, assim, trabalhar para que a pessoa tenha um entendimento de que o mundo, ele é feito da partilha. E quando eu faço alguma coisa de errado onde eu estou, em algum momento, todo o resto do mundo vai refletir. Isso vai ser refletido nessas outras pessoas, né? Exato. E uma coisa que eu quero colocar aqui é que o professor Cosme falou com muita propriedade da questão do preparo dos professores para poder receber essas síndromes, essas deficiências, né? Então, assim, é uma coisa que o governo não coloca no seu orçamento, é a questão de preparação dos profissionais. Então, por exemplo, eu sou coordenadora de gestão e sou a pessoa na escola com a competência de ouvir os alunos. Mas além do ouvir, eu só posso encaminhar. Mas eu não tenho conhecimento psicológico, psiquiátrico, para poder diagnosticar. E muitas vezes até a falta de dinheiro para que a mãe pegue um ônibus dificulta que essa mãe procure o tratamento que a gente determina na escola para ela ir a uma consulta psiquiátrica ou para uma consulta psicológica na CAPS. É difícil essa mãe se deslocar de um caminho para o outro. Então, assim, o que eu vejo também, Valentim, aqui no bairro nós temos muitos psicólogos, nós temos muitas assistentes sociais. Então, eu acredito que essas pessoas poderiam, né, o amigo da escola é uma coisa que às vezes eu penso que é uma coisa muito distante da gente, porque o povo brasileiro ainda não tem condição financeira para se dar o luxo de fazer voluntarismo. Exato. Mas eu preconceito, acredito, né? Capitalista, exatamente, de que tem que fazer alguma coisa visando lucro. Visando lucro. Então, assim, eu queria enfatizar o seu trabalho do Jailson como bons bezerristas que são, de fazerem esse trabalho voluntário nas escolas. A minha escola, porque eu amo a minha escola, né? A escola Antônio Bezerra é uma escola que tem sido contemplada com a presença de vocês e de muitos outros voluntários. E eu acredito que quanto mais pessoas se engajarem sem ver só o lucro, eu acredito que a gente possa colocar esse seu ideal, Valentim, de melhorar a educação aqui no nosso bairro, como uma questão de cidadania, não só de educação do saber e do conhecimento, mas para a vida. Para adicionar aqui ao que o professor Costa está falando, o Brasil é um país onde o professor é tão desprestigiado que quando os professores da escola pública fazem uma greve, você vê que o governador, que a prefeita, não vai nem à televisão. Você vê países como o Japão, onde o imperador se curva ao professor, porque ele entende que o bom desempenho daquele país, socialmente e economicamente falando, se dá porque todos aqueles que têm sucesso passam pela escola e pela mão de um professor. Você vê a Coreia, você vê o Chile, que são países que tiveram incentivo na educação, em espaço de 20 e 30 anos, conseguiram mudar o foco econômico e social do seu país. E o Brasil, todo político, principalmente na época da eleição, ele coloca a educação. Ele pode ser advogado, ele pode ser médico, ele pode ser, sei lá, delegado, né? Mas quando ele vai para o palanque, ele vai enfatizar a educação. Mas que pena que é só durante aquele tempo do palanque. Quando ele chega, ou na Câmara dos Vereadores, ou na Assembleia Legislativa, ou no Senado, no Congresso Nacional, ele esquece totalmente que a educação é o foco do Brasil. Então você vê na televisão muito mais os fatores econômicos prevalecendo, dados econômicos, do que a questão da aprendizagem, da educação, e a questão de ver, socialmente falando, o nosso país em um degrau muito maior nessas escalas que saem mundialmente falando. Aproveitando aqui um pouquinho do tempo, eu queria assim pedir aos comerciantes do bairro, tá certo? Para nos ajudar enquanto gestores de escola e educadores, quanto à questão de não receber os alunos no horário de aula fardados nas lan houses, nas videolocadoras,
nos bares. Nós temos muitos problemas no nosso bairro quanto a isso. É uma questão que eu queria que esses comerciantes se solidarizassem conosco para que a gente minimizasse a questão da evasão dos alunos na escola. Claro que estar fora da escola, bebendo, fumando e batendo papo na internet deve ser muito bom. Mas eu acredito que isso é uma coisa momentânea. E o futuro deles é importante. Esse detalhe que você acaba de citar realmente é muito importante. Como a educação é a colaboração de todo, eu até me prontifico a gente fazer uma espécie de divulgação sobre isso. Não atender aluno fardado, porque ali está, provavelmente, está faltando aula. Realmente é um detalhe muito importante. Colaboração dos comerciantes, principalmente esses comerciantes, eu cito a questão de lan house, todo mundo quer ganhar dinheiro. Pronto, mas você tem que pensar, né, a questão social, o sistema capitalismo obriga a pessoa a aceitar qualquer pessoa. A gente vê a questão da droga, no caso a bebida mesmo, o álcool é uma droga lícita, né, que tem pessoa que vende, mas por força do capitalismo. Então, é uma boa colocação, a gente se prontifica, tanto aqui a Rádio Costa Oeste, na pessoa aqui do nosso amigo Valentim Santos, com certeza vai abraçar essa ideia, eu também abraço essa ideia de divulgar o professor Cosmo. Então, é esse que a gente espera, que as pessoas se derem as mãos e comecem a abraçar a ideia como essa, realmente bem colocado. O site do bairro Antônio Bezerra. Esse é o programa Voz da Comunidade, onde aqui você tem voz e vez nessa belíssima entrevista, uma entrevista muito enriquecedora. Gostaria de reforçar novamente que essa nossa entrevista está sendo gravada pelo site do bairro de Antônio Bezerra. Você que queira rever essa nossa entrevista, você pode acompanhar através do site www.bairroantoniobezerra.com.br. onde aqui a gente agradece muito a presença da professora Cláudia, que também sempre se prontifica. Bom, também queria agradecer a oportunidade de falar sobre a educação e queria desejar um Feliz Natal, dizendo que as pessoas não pensem no Natal só em dezembro, né? Que façam da pedagogia de Jesus o cotidiano do seu 2008, 2009, 2010. Obrigada. O site do bairro Antônio